Bom, para dar início, então, a gente vai falar, como a Dani falou, um pouco da Dierberger, depois a gente vai falar de como que funciona o olfato, do que é essa coisa do olfato, do nariz, como que a gente consegue decodificar uma fragrância. A gente vai passar um pouquinho da história da perfumaria, como a Dani falou, a gente vai voltar lá atrás para entender como que começou isso. Depois um pouco de curiosidades, então curiosidades diversas mesmo. Depois a gente vai falar um pouco das famílias olfativas e finalizar com mitos e realidades. Então, para começar falando um pouco da Dierberger, é uma empresa super familiar, então a gente está na quinta geração. Quem começou a Dierberger, quem deu início a tudo isso, foi o seu João Dierberger, que ele veio lá da Alemanha com algumas sementinhas no bolso, a gente sempre fala, sempre brinca que ele veio com algumas sementinhas no bolso, e plantou em solo brasileiro. Então, ele, inclusive, que introduziu a macadâmia no Brasil. Então, olha, e a macadâmia está presente em tanta coisa, né, Vivi? Nas fragrâncias, em vários pratos sofisticados, né? É uma delícia a macadâmia. Por que macadâmia, Vivi? Você sabe me dizer? Por que ele trouxe, assim... Eu sei que ela é algo nobre, né? Mas por que a macadâmia? Eu tenho essa curiosidade de saber. Foi de fato por causa dessa nobreza que a macadâmia tem, tanto que hoje a gente encontra assim em mercados, enfim, em vários lugares, e a gente vê que é um preço de uma noz que é totalmente diferente das outras nozes. Mas além disso, ela tem um óleo, o óleo da macadâmia é muito rico em nutrientes, é muito rico em hidratação, então a gente vê em muitos produtos capilares também para trazer essa hidratação para os fios. Na própria fragrância, a gente vê também algumas fragrâncias que têm algumas notas de flor de macadâmia. Então, é de fato um fruto que traz muita riqueza, assim, né? Então, a gente consegue criar vários produtos, consegue trazer vários benefícios para vários produtos. E, além disso, a gente também é o único produtor de bergamota no Brasil. Então, isso é muito rico, porque a gente sabe que a bergamota é muito usada na perfumaria e traz essa coisa do frescor, enfim, do lado cítrico da fragrância, que é muito utilizada em muitos produtos, em muitos perfumes. É verdade. Muito interessante. Quem não gosta de uma bergamota, hein, gente? Nossa, é verdade. Ela dá aquele ar cítrico, mais gostoso, cheiroso, né? Um pouco floral, né? Um cítrico diferenciado. É verdade, Marie, é verdade. Então, para ilustrar um pouco tudo isso que eu falei da Dierberger, a gente vai passar um videozinho institucional que conta um pouco mais dessa história. Vamos lá. Da beleza dos aromas, das flores e frutas, às fragrâncias inesquecíveis. Nossa semente foi plantada aqui há 126 anos. Criamos raízes e o mundo Dierberger. Seguimos com a nossa vocação para inovar, transformar, preservar. Da natureza, extraímos elegância, encanto, fascínio. Cultivamos especialidades para torná-las essenciais. Colhemos os melhores ingredientes o ano todo para fazer parte do dia a dia dos brasileiros. E estamos presentes de tantas maneiras que muitos nem imaginam que já nos conhecem. Nosso mundo acolheu, se fortaleceu e atravessou os oceanos. E acredite, vamos chegar ainda mais longe. Dierberger, essencialmente brasileira. Muito interessante. O vídeo deu até para ver como que é, né? O gostinho de colher a fruta ali do pé para trazer esse óleo essencial para a fragrância. Então é super legal. Eu não visitei ainda a fazenda por conta do Covid, enfim, por tudo que a gente está vivendo. Mas a Marie, se ela quiser falar um pouquinho de como é a fazenda, a estrutura da fazenda. É super assim, a gente está realmente assim, em Barra Bonita, né, no interior de São Paulo, e a gente vê todas essas árvores frutíferas, né, todos esses cítricos, e realmente o óleo essencial, o que é o perfume, né, ele está na casca, então a gente extrai os óleos essenciais com uma expressão à fria. Então, quando a gente descasca uma mexerica, por exemplo, a gente já vê, às vezes, espreme e vai no olho, né? E isso é o óleo essencial. Então, assim, a gente consegue extrair, a partir das frutas, né, os óleos essenciais, tanto por exemplo, do limão siciliano, da bergamota, da mandarina verde, que a gente também produz. E depois disso, a gente
a Viviane vai explicar, a gente recupera tudo, né? Nada se joga fora, né? Então, isso é muito interessante também, porque a Dierberger tem essa grande preocupação com a sustentabilidade, né? Isso, a gente pega, a gente consegue faz a colheita, né, do fruto, depois a gente consegue extrair o óleo essencial, depois disso, o que sobra da casca e o que tem na fruta, porque a gente tira o óleo essencial, por exemplo, dos cítricos da casca. Então, a fruta que tem dentro, a gente consegue fabricar frutas cristalizadas, principalmente no Natal, para fazer o panetone, que muita gente ama. E depois disso, a gente pega todo o que sobrou, né, para fazer adubo de novo. Então, volta para a terra para plantar mais frutos, enfim, mais plantas. Então, fica um ciclo, assim, super sustentável e que é sempre uma preocupação que a Dierberger sempre teve, assim. Então, é super legal de ver que, de fato, a gente está sempre cuidando do planeta de alguma forma. E cada vez mais é algo importante, né, que a gente precisa. Nós temos esse consumo sustentável, a gente saber que extraímos para uma finalidade e o restante a gente consegue aproveitar para outra finalidade, não desperdiçar, né? Mas que Sim. bom, belo trabalho, viu, gente? Parabéns. Obrigada. Então, aqui a gente tem uma vista de cima, né, de um drone que tirou a foto de cima da fazenda. Então, toda essa área aí é a fazenda da Dierberger. Então, a gente tem 4 fábricas, uma em Barra Bonita, uma em Dois Córregos, uma no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo, que são mais de 6 mil hectares de terras e 15 variedades de plantas, enfim, aromas, frutas. Então, é muito legal ver que, de fato, tem uma expansão gigantesca de coisas que a gente pode utilizar, não só na perfumaria, como em várias outras categorias. Marie, se você quiser falar um pouquinho dos perfumistas, que é uma curiosidade super legal. Então, assim, os perfumistas, né? Os perfumistas, né, são os pilares da empresa, né? E, assim, a gente, na Dierberger, a gente conta com 2 perfumistas que são mestres na perfumaria, né? Então, assim, vou falar primeiro do Eurico Mazino, com quem eu trabalhei no passado também. Então, assim, os 2 perfumistas passaram por multinacionais e o Eurico, ele é bastante conhecido no mercado, porque ele criou várias fragrâncias que são ícones já no mercado brasileiro. Um exemplo, né, o Caiaque da Natura e, mais recentemente, o Malbec Gold, né, do Boticário também. Então, assim, a gente tem, o Eurico, ele é do interior de São Paulo, a inspiração dele vem sempre da terra, então, assim, tudo que vem da terra ele curte e tal, uma pessoa que tem muitas, assim, raízes brasileiras e hoje ele está super feliz em estar com a gente na Dierberger, ele já está com a gente há mais de um ano, porque é um orgulho para ele hoje trabalhar numa empresa brasileira que tem tanto respeito, é tão respeitada como a Dierberger, né, que tem 126 anos, e de hoje poder realmente trabalhar também para empresas brasileiras, né, então isso é um orgulho para ele, e porque assim, quando a gente trabalha em empresas multinacionais, a gente trabalha também e cria fragrâncias para o mundo, né, e hoje aqui na Dierberger, ele consegue também criar fragrâncias para empresas brasileiras, então isso é um orgulho para ele. É muito legal. E aí, olha só, como é interessante ele fazer parte de cases de sucesso, né? E nós termos o nosso, como time de parceiros, um profissional como o Eurico, que já foi responsável por sucessos, né, de fragrâncias nacionais e até internacionais, né, gente? Que legal, que bacana isso. Que legal. Então, assim, os 2 perfumistas, tanto o Lisandro como o Eurico, eles conhecem bastante, né, o mercado, os perfumistas internacionais, os 2 têm uma experiência muito grande com a criação de fragrâncias. O Lisandro também, ele tem um profundo conhecimento dos naturais, né? Porque, assim, ele também veio de empresas francesas, internacionais, onde ele aprendeu muito, né? Sobre matérias-primas naturais que cada vez menos são usadas hoje em dia, né? Porque a perfumaria hoje em dia se desenvolveu muito com os sintéticos. E hoje a gente está vendo essa volta aos naturais, né? Então, assim, o conhecimento dele, assim, é super precioso para a gente, porque, enfim, a Dierberger também é uma empresa de naturais, né, a gente tem com essa produção de óleos essenciais naturais do Brasil, a gente também tem esse conhecimento, essa expertise,
e o Lisandro tem essa expertise olfativa, né? E ele é também, os dois têm hoje um background técnico, né? O Eurico, ele é químico e biólogo, e o Lisandro é engenheiro químico também, então tem um profundo conhecimento técnico, né? E os dois são super sensíveis, né? Tem uma sensibilidade muito à flor da pele, né? O Lisandro, por exemplo, ele é pianista, ele adora música, né? Ele toca maravilhosamente bem. Então, assim, são pessoas extremamente sensíveis. Então, você tem que ter... A gente é muito, hoje em dia, a criação de fragrâncias mudou muito, né? Porque a gente tem... Os projetos são super rápidos, né? De uma semana para outra, às vezes os perfumistas têm que criar, retrabalhar uma fragrância, enfim, os deadlines são muito curtos, mas você tem que sempre ter os seus momentos de criação e de inspiração, né? Então, assim, você tem que ter pessoas especiais, né? Eu acho assim que eu respeito super esses profissionais, porque eles são super dedicados e realmente merecem todo o nosso respeito e nossa admiração. E Marie, uma curiosidade, eu já li isso em alguns lugares, que essa carreira de perfumista, ela é tão rara, que hoje, nós, no mundo, nós temos um número de perfumistas menor do que o número de astronautas existentes, né, no planeta Terra. Você poderia me dizer... Por que é uma, assim, obviamente é uma arte, ser um perfumista é uma arte, e por que é tão raro ter um perfumista? Você sabe me dizer? Porque eu entendo que tem toda uma questão de o emocional ligado com técnica, ligado com ciência, é um cientista ligado às emoções, né? Mas o que faz essa carreira ser tão rara? Sabe me dizer? É que, na verdade, a nossa indústria é uma indústria, assim, muito seleta, são poucas empresas, né, e, assim, o investimento, ele é um investimento a longo prazo, né, você não consegue treinar um perfumista, então, tem algumas escolas de perfumaria, são poucas, né, então, mas não é uma formação de 2, 3 anos que você consegue já se tornar um perfumista, tanto é que são as etapas, né, de trainee perfumista júnior, perfumista pleno, sênior, até chegar a master, né? Então, é um longo prazo. E, às vezes, as pessoas podem também se desanimar, ou, enfim, ou não dar certo, não sei, assim, porque realmente, você tem que pensar a longo prazo mesmo, né? E hoje, a demanda é maior, é bastante importante, porque a gente vê que são poucos mesmo, é uma profissão rara, né? E também porque você tem que o treinamento da memória olfativa, ela é demorada, né? Porque, assim, a gente vai ver, assim, a paleta do perfumista, ela é imensa, né? Chega até, sei lá, 3 mil matérias-primas diferentes. Então, o bom perfumista, eles têm que ser capaz de fazer a distinção entre essas matérias-primas, né? Para poder compor, né? Então, assim, é árduo, né? Não é todo mundo que de repente tem essa dedicação, né? Eu acho muito, assim, eu acho fantástico. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem que ter uma habilidade para poder distinguir, né, o que um determinado aroma, uma fragrância tem ali dentro dela. Eu vou te dizer que, às vezes, né, por exemplo, vou passear num lugar, uma loja que vende perfume. Agora não tem necessidade, porque eu estou na Amaca e tem coisas maravilhosas ali. Mas, anteriormente, né, quando você vai naquelas viagens, tem o duty free. Aí você tem aquele mundaréu de fragrâncias ali, né? Nossa, gente, chega na quarta fragrância, já não sei mais o que eu cheirei. Eu já não lembro mais qual era o perfume. A segunda fragrância que eu experimentei... Olha, confunde totalmente, é o que você falou, é um treino, leva um tempo, né, para você criar essa memória olfativa, e eles têm essa habilidade olha, de tirar o chapéu, né? Com certeza, então isso, assim, é uma dedicação, né, para você aprender, realmente, assim, é uma dedicação, e aí você tem um investimento, porque, na verdade, a formação de um perfumista, ela é feita na indústria.
Então, a indústria que faz esse investimento na formação desses profissionais. E é um investimento grande, na verdade, né? Mas, hoje em dia, a gente tem muitos jovens que estão nessa carreira de perfumista, né? Então, assim, eu acho que teve um investimento muito grande das empresas multinacionais para terem perfumistas mais jovens e desenvolver esses novos talentos. Legal, muito bom. Continuando aqui, então, a gente vai falar um pouco agora sobre o nariz e o olfato. Como a gente não consegue parar de respirar, então a gente está sempre respirando, porque se não respirar a gente vai morrer, então a gente sempre está vivenciando experiências olfativas. Então a gente costuma falar que o olfato é um dos sentidos que a gente tem, que é o mais emocional. Então, de fato, o seu efeito é imediato, não tem como a gente simplesmente parar de respirar e falar, não, eu não quero sentir esse cheiro, passa perto do caminhão do lixo e tampa o nariz. Não, o cheiro vai vir do caminhão do lixo no seu nariz, você não vai gostar. Então, de fato, é um sentido que a gente não consegue parar e todo dia a gente está experimentando algum cheiro novo, a gente está indo no mercado e vendo um produto novo que a gente gosta, a gente está comprando um perfume novo. Então, é de fato um sentido que a gente sempre também está aguçando. O brasileiro, então, ama um perfume, ama um cheiro diferente, então está sempre ali, renovando estoque, como a Dani falou, aí que às vezes usa um perfume, depois vai para o segundo, aí vai para o terceiro, vai para o quarto, aí já não sabe mais qual quer usar, porque quer comprar mais. Então, de fato, é um sentido, assim, super rico. E a gente queria saber se alguém sabe como o olfato funciona, se alguém já teve curiosidade de procurar, de pesquisar, como que isso acontece, como que a gente cheira uma coisa e lembra da casa da avó, e lembra do cheiro da mãe, que a mãe usava lá atrás, quando era criança, se lembra de um ex-namorado. Por exemplo, eu não posso sentir o Aqua di Gio, que assim, me dá até um nervoso, assim, que é o cheiro que meu ex usava. Então, eu lembro dele na hora, eu falo, não é possível. Às vezes eu tô andando e sinto um Aqua di Gio, assim, ou em alguns projetos que a gente trabalha, que é um perfume muito icônico, então, às vezes me dá até um nervoso, assim, de falar, não, essa fragrância aqui eu não quero nem avaliar, esse produto aqui. Então, isso é muito de estranho de você ser tão rápido, assim, a sua memória ativar, e você não entende, às vezes, o porquê que você está lembrando, às vezes você nem quer lembrar, mas o cheiro te traz a lembrança na hora. Você sabe, Vivi, que coisas, né, como a gente, os cheiros despertam na gente memórias que não são às vezes tão boas, mas memórias também muito boas, carinhosas. Existe até hoje um famoso sabonete no mercado que eu tomava banho na casa da minha avó. E era uma delícia tomar banho na casa de avó, né? Minha avó morava do lado da minha casa, a gente morava muro com muro. E aí a gente, às vezes, quando meus pais tinham compromisso, saíam, os três filhos iam para a casa da avó lá, e a gente ficava lá, dormia lá, e tomávamos banho lá. E até hoje tem o cheirinho, esse sabonete, às vezes eu compro para justamente me remeter àquele momento de vó, sabe? Aquela coisa gostosa, aquele carinho. Então, o olfato, ele causa isso, né? Esse efeito da memória, ele traz sentimentos, né? Emoções, sentimentos, ele tem esse poder, né, gente? Ele pode trazer muitas coisas boas, muitas coisas ruins, então é muito pessoal, né, também, depende muito de cada pessoa, enfim, como você falou, eu também tenho um perfume que a minha avó usa, ela sempre usa, então é o cheiro da minha avó, eu não sei nem o nome do perfume que é, nunca perguntei para ela se era de fato o que eu penso que depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a entender quais são os perfumes só de cheirar. Mas ela usa esse perfume há tanto tempo, então eu sinto o cheiro, para mim é até um cheiro assim de quando tá bem inverno, assim, ela colocava um cachecolzão assim, e espirrava esse perfume, então é esse cheiro que eu sempre lembro da minha avó, então é uma coisa muito gostosa mesmo, igual a Dani falou, que você tem lembranças tem coisa que às vezes a gente não consegue guardar em foto, não consegue filmar, porque antes não dava para filmar, não dava para tirar foto, não era todo mundo que tinha acesso a isso, mas o cheiro nunca vai sair da gente, então, de fato, é uma coisa muito gostosa de trabalhar e de sentir todos os dias.
A gente pode dizer, Vivi, que o olfato, ele consegue despertar os outros sentidos? Consegue. Na verdade, a gente só sente, por exemplo, o gosto por causa do olfato. Se você comer alguma coisa com o nariz tampado, você não vai sentir o gosto. Então, uma coisa remete à outra. Isso vai para, a gente fala, a gente brinca, né? Mas pra frente a gente vai até falar disso, mas dando um spoiler. A gente consegue ter o cheiro de tudo. O cheiro do que a gente ouve, o cheiro da chuva, o cheiro de pneu, o cheiro de um monte de coisa. Que não necessariamente a gente está com ele ali, mas o cheiro já vai remeter automaticamente para a gente. Certo. Explicando um pouco como isso funciona, Dani, é através do nosso sistema límbico. Então, é o nosso sistema límbico que reage a tudo isso que a gente falou, que a gente vai trazer em 3 etapas aqui, a decodificação, que a gente chama de um processo quando você está cheirando algum perfume, enfim, alguma fragrância. Então, tem a reação hedônica primeiro, você já cheira e logo de cara, opa, eu gosto ou não dessa fragrância? Será que ela me lembra algo agradável? Ou será que ela lembra o meu ex? Será que ela lembra uma pessoa que eu não gosto? Será que ela lembra um produto que eu usei e não gostei? Depois ela vem na evocação das memórias, que é o que a gente estava falando agora. O que essa fragrância me faz recordar? Isso não é assim, né? Igual a gente está falando, aí depois o outro, aí depois de um minuto o outro. É muito rápido, então essas 3 etapas a gente não consegue perceber no dia a dia. E por último, a gente tem a identificação pelo raciocínio, que aí finalmente ela chega no neocórtex, e é a parte inteligente, né, do nosso cérebro, e qualifica e identifica o que é essa fragrância, se eu gosto, se eu não gosto, se eu lembro de alguém, se eu não lembro de alguém, e aí sim que a gente tem esse resumo aí do que essa fragrância traz pra gente. Muito legal. Então, falando um pouco de memória olfativa, como eu falei, a gente sempre vai lembrar de alguma coisa que a gente cheirou. Tanto que aqui é um dado que foi um estudo, tá? Então, um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos faz um bom tempo já, que 35% dos odores que a gente sente, 35% dos odores que a gente é capaz de lembrar. Então, é um número muito alto, você sempre vai lembrar de algum cheiro que você já sentiu. Em relação ao que você vê, que é só 5%, do que você ouve é só 2%, então, às vezes, a gente está falando, e a pessoa não vai lembrar do que você falou, e 1% do que toca. Então, a gente vê que, de fato, o cheiro é uma coisa que sempre vai estar ali na nossa memória. E a nossa memória é capaz de reter até 10 mil cheiros distintos, então, é muito cheiro. Se a gente for parar para pensar, a gente não consegue, perde a mão, né? De tanto de cheiro. Então, a gente falou aqui o cheiro da avó, o cheiro da chuva, o cheiro da grama molhada, o cheiro do pneu. Então, são muitos cheiros. Mas a gente só reconhece 200 cores, então fazendo essa comparação aí do que a gente vê e do que de fato a gente cheira, é uma distância muito grande, né? É verdade. E o que é interessante também é que todo mundo é capaz de treinar, é só treinar. Nós todos temos um nariz e todo mundo tem a capacidade de reconhecer esses cheiros todos diferentes. E, assim, o treino é muito importante, né? Então, assim, você, de repente, mesmo em casa, começar a separar algumas especiarias, né? Pimenta preta, pimenta branca, pimenta malagueta, páprica, e você começar a se habituar a ficar cheirando esses temperos diferentes. E você vai se acostumando com isso. Então, rapidamente, na hora que você vai comer alguma coisa que vai ter um desses temperos, você vai reconhecer, né? Rapidamente, porque você já acostumou o seu olfato. Então, essa é a importância do treino, né? Que é bem interessante isso mesmo. Muito bom. Quem trabalha com perfumaria tem que ter o nariz muito bem treinado, né, gente? Então, a gente treina, né? A gente fica todo dia, a gente está falando perfume, matérias-primas, né? Então, assim, a gente fica no nosso dia a dia é esse. Eu imagino. Nossa. Quando a gente falou lá atrás que é muito individual o cheiro, então, às vezes, um cheiro que não é bom para mim é muito bom para Marie, ou o que é bom para Marie não é bom para mim, é que de fato é individual. Aqui a gente coloca um exemplo que uma moça que colhe lá a lavanda, faça chuva, faça sol, que fica lá o dia inteiro colhendo a lavanda, tirando a lavanda, colocando na cestinha, levando para o lugar onde coloca, aí volta para a lavanda. Essa moça, ela já não aguenta mais cheirar lavanda na vida dela.
Já a moça do lado, que vai para um campo de lavanda, fazer um ensaio fotográfico para o casamento, que está toda ali arrumada, maquiada, cabelo feito, essa mulher, ela vai sentir o cheiro da lavanda e vai lembrar na hora do ensaio fotográfico que ela teve, do momento especial que ela teve ali naquele campo de lavanda. Então, é muito individual. A gente não pode chegar também na pessoa e falar, não, esse perfume é muito bom, você vai gostar. Às vezes a pessoa não gosta mesmo. E tá tudo bem, às vezes ela vai falar, não, mas talvez eu goste de um pouquinho mais doce, talvez eu goste um pouquinho mais fraco, não tão intenso, opulento. Então, é muito individual mesmo, e isso que é o bacana da fragrância, porque a gente consegue permear, assim, todo mundo. Tem fragrância para todo mundo, desde os que gostam de coisas mais suaves, até os que gostam daquela coisa lá que eu cheguei para matar o coração de alguém. Então, de fato, é uma coisa muito interessante, assim, do perfume, né, do cheiro. Uhum. Certo. E aqui, classificando os cheiros, como eu falei, a gente pode ter cheiro de tudo. A gente pode ter cheiro de um doce, pode ter cheiro de um pudim, cheiro de um chocolate, de um brigadeiro, enfim, a gente consegue ter esse cheiro do que a gente já comeu, como a Marie falou da pimenta, por exemplo. A gente consegue ter um cheiro do que a gente ouve, então, um cheiro do mar, um cheiro do barulho da chuva. A gente vê aí que algumas marcas começaram a lançar também esses perfumes assim, cheiro do abraço carinhoso, cheiro de várias coisas, que de fato dá para a gente trazer esse cheiro como essa forma de memória olfativa mesmo. Então, o perfumista vai pensar na memória que ele teve quando chegar um briefing e falar, eu preciso de um perfume com cheiro da chuva. Então, ele vai buscar lá na memória olfativa dele para criar esse perfume. A gente consegue também ter esse cheiro do que a gente já viveu, então, o cheiro da nossa memória, um cheiro do que a gente toca, então, um cheiro aveludado, um cheiro mais seco, um cheiro que, de fato, do que a gente toca mais limpo, e um cheiro do que a gente vê, então, de alguma paisagem, de algum quadro. Tem vários perfumes que a gente vê aí na perfumaria de nicho que já trabalham assim e trazem esses cheiros totalmente diferentes. Certo. Agora, como curiosidade super legal, aqui a gente traz um pouco da história da perfumaria. Então, a gente vai pedir até para vocês aumentarem o volume aí, prestarem atenção e aproveitarem. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar no chat que depois a gente vai responder sobre. Os cheiros são uma porta de entrada para nossas emoções. Mas você já parou para se perguntar por quê? Que tal descobrir como o olfato foi importante na história da humanidade? Antes de tornar-se símbolo de sedução e identidade pessoal, o perfume foi um instrumento de conexão com o sagrado. Diversas civilizações antigas acreditavam que os deuses deveriam ser honrados pelas substâncias aromáticas que emanavam de madeiras e resinas queimadas. Daí o nome perfumus, que vem do latim pela fumaça. Aos poucos, a arte dos cheiros transpôs os limites dos templos, e os egípcios foram fundamentais para a história da perfumaria. Uma das mais belas histórias de amor que o mundo já conheceu aconteceu quando Cleópatra, a última rainha do Egito, para conquistar o general romano Marco Antônio, embebeu as velas de seu barco com óleos de rosas e foi ao seu encontro. Essências se tornaram artigos de luxo. Guerras e descobertas aconteceram por causa dos perfumes. O Ocidente descobriu novas fragrâncias, enquanto o Oriente enriqueceu com elas. Na Pérsia, perto do ano 1000 da era cristã, um médico, filósofo e poeta chamado Avicena usou pela primeira vez a fragrância das flores para fazer um perfume. Na Idade Média, a Igreja proibiu a Europa de se perfumar. Os perfumes eram vistos como alimento para os demônios, que atraíam a lascívia. Mas tudo mudou, e em 1370, a rainha da Hungria encomendou o primeiro perfume feito com solução alcoólica. Era o primeiro perfume moderno. Em 1533, Catarina de Médici se casou com o rei da França e levou da Itália para Paris várias novidades em perfumaria. Logo depois, no sul da França, uma pequena cidade estava prestes a se tornar a capital do perfume. Grasse era conhecida pela produção de um couro mal cheiroso.
Com o tempo, Grace parou de vender couro e passou a vender o perfume usado para atenuar o mau cheiro. Os perfumes de Grace foram usados por toda a realeza da França. Na época do rei Luís XV, os nobres usavam um perfume diferente a cada dia da semana e até ganharam um apelido: corte perfumada. No século XIX, junto com a primeira fragrância sintética, surge a moderna indústria de perfumes. Um perfume não é mais apenas uma fragrância, mas uma embalagem, um design, um conceito. Hoje, os perfumes estão presentes em muitos momentos do nosso dia a dia, dando tom para nossas emoções, marcando nossas vidas através do olfato. É muito legal, né? Saber muito legal. Nossa, você vê que o perfume, ele começa desde quase no início da humanidade, né? Assim, tem muito tempo atrás, né? Muito tempo antes da era cristã, né? De tudo. Então, olha que interessante, ele foi usado como culto aos deuses, depois ele acabou passando por no caso da Idade Média, né? Para poder ajudar na questão do couro, né, a amenizar o cheiro do couro. Olha que interessante, as diversas formas de trabalhar o perfume, né? Muito interessante. Aqui, Dani, a gente destaca um pouco da história, como eles passaram no vídeo, a gente não conseguiu ver, por exemplo, qual que era o primeiro perfume de base alcoólica, então a gente trouxe aqui a imagenzinha. A Marie vai poder falar um pouco do que era esse perfume, né? Então, essa primeira L'eau de la Reine de Hongrie, né, que é a água da rainha de Hungria, ela então é a primeira solução alcoólica, né? Então, o que tinha? Tinha, assim, óleos essenciais de plantas que eram fáceis de conseguir na época, né? Tudo isso também da bacia do Mediterrâneo. Então, o alecrim, a sálvia, tinha bergamota, lavanda, então todas essas plantas que estavam disponíveis, né? Então isso também, e na época se acreditava também que essas águas de colônia, elas também eram usadas por fricção na pele, né? Que elas podiam desinfetar, né? Então tem esse poder curativo também, atenuar dores, então tinha essas virtudes, né? Acreditava que tinha todas essas virtudes. Então, essa é a primeira que a gente menciona aí na história. Depois, a seguinte, fala dessa água de colônia que o Napoleão usava, e parece que ele usava muita colônia, que ele usava essa... Tomava banho de colônia. Ele gastava muito, mas muito, usava direto. Então, assim, até curioso, porque francês, né, a gente sabe que não é muito chegado, gosta muito de justamente essa água de colônia e água depois de toalete, né? Toalete é você se limpar, se lavar. Então, a água então, realmente não se tomava banho com água, né? Mas isso perfumava e limpava, né? De alguma forma, porque tinha álcool. E hoje a gente ainda todas essas águas de colônias, tem essa que é a super famosa água de Colônia, que é da cidade de Colônia, na Alemanha, né? Que é o 4.711, né? Então, só por curiosidade, a nível de fórmulas, né, uma água de colônia, ela contém 30% até 35% de óleos essenciais cítricos, né? Então, assim, matérias-primas naturais cítricas. Então, uma alta concentração de matérias-primas de saída, né? Top, é muita saída. E depois não tem muito fundo, né? Então, assim, é alguma coisa que você passa depois do banho, ou no lugar do banho, e não vai ficar muito perfumado ao longo do tempo, porque o objetivo não era esse, né, que são notas realmente de saída. A gente vai ver depois uma pirâmide olfativa, e para explicar um pouquinho mais também. Isso, muito bem. Pessoal, quem não sabe ainda o que é topo, corpo e fundo, calma, a gente vai chegar já nessa explicação. Então, essa água de colônia, por isso, quando a gente fala de água de colônias, não é para ficar muito tempo na pele, não dá para passar de manhã e achar que no final da tarde ainda vai estar perfumado, tem que passar de novo. E aí, como curiosidade, como francesa, eu acho, por exemplo, eu não vejo assim,
na França, ninguém iria ligar no saque, né, para reclamar que uma fragrância, uma colônia não tem fixação, por exemplo, né? Então, assim, a mesmo perfume. Eu acho assim... Uma curiosidade, Marie, para que situação se usa uma água de colônia? Porque eu sei que ela tem ela é mais leve mesmo, ela tem essa característica. Sim, em que momento, ou para que se usa? Por que foi criado isso? Então, exatamente. Então, assim, a água de colônia realmente para você, na época, como não tinha água corrente, né? As pessoas muito como se banhar, enfim, tomar banho. Então, se passava água de colônia, assim, que era, se você passar hoje hoje a gente está até com essa experiência, né, de passar tanto álcool gel, a gente vê quando você passa álcool, né, na mão, tal, você tem essa sensação de frescor, né, bem leve e tal. E, obviamente, uma água de colônia onde tem o álcool, mais essas notas cítricas, você tem uma sensação muito boa de bem-estar, né, e de frescor, né, então, assim, é um frescor, bem-estar e de cheirar bom, né, então, assim, hoje em dia, se você me perguntar na França, porque a França é um dos países, né, também onde tem muita água de colônia, que você vai no supermercado e você tem água de colônia, então as pessoas estão acostumadas. Então, é depois do banho, né? É um pouco como aqui, a gente toma banho e depois passa uma água de colônia. Então, dá aquela sensação de banho tomado, gostoso, e você se sente essa nota refrescante, limpa, né? E natural, porque a gente não pode esquecer que quando a gente passa uma água de colônia, a gente tem a sensação de ter uma nota que é bem natural, né? Porque as notas cítricas, o limão siciliano, o limão Tahiti, a laranja, a bergamota, tem também flor de laranjeira, o alecrim, eles dão essa sensação de natural também, que é super, assim, gostoso como sensação, né? Porque aí, assim, é essa procura do bem-estar e do prazer, né? Do frescor, né? Do frescor, de algo fresquinho. Ele traz essa coisa da limpeza, né? O frescor, ele está muito atrelado à limpeza, né? Interessante. A limpeza e tonificar, dar energia, porque também é muito energizante, né? Então, você toma um pouquinho lá, e aí você tem lá e você desperta, né? Tem esse lado de despertar também. Muito legal. E depois, assim, a gente tem o Dick, de 1889, que é um perfume do Guerlain, que foi criado também, é um dos primeiros que foi criado com uma mistura de notas sintéticas também. Então, já se começou a usar não somente os naturais, mas também acrescentou-se notas sintéticas. Uhum. E depois, assim, só para marcar até assim, umas fragrâncias, uns poucos ícones, né, clássicos, o Chanel número 5, né, criado em 1921, sempre assim a história por trás dessa fragrância é que teve um erro do Ernest Beau, que colocou umas notas sintéticas, uns aldeídos, sem querer, numa quantidade maior, enfim. E o Chanel 5, desde então, é o perfume mais vendido no mundo, né, até pouco tempo atrás era, e ele realmente começou, a partir dele, a ter a moda, né, toda essa ligação dos perfumes com as modas, a grife, né, a grife Chanel, e todos os couturiers começaram a também criar perfumes, né. Então, isso também é bem interessante. É o começo da perfumaria moderna também. E hoje, né, o que a gente vê, assim, o ano passado foi um ano extremamente atípico, porque a gente teve, eu não tenho ainda os números, mas assim, uma redução muito grande dos lançamentos de fragrâncias, mas nos últimos anos, né, assim, se a gente tinha no passado, sei lá, poucos lançamentos, hoje em dia são mais de 2.000 fragrâncias por ano novas, né? Então, assim, é muita coisa, né? Então, assim, o ano passado foi um ano, quer dizer, até agora, né, a gente vê que teve uma diminuição muito grande dos lançamentos. A gente entende por quê, né? Claro, verdade. Ah, que interessante, gente. Muito legal. Então, aqui isso é só um pouco o panorama dos perfumes que a gente pode citar, né? Obviamente são muitos, né? Mas aí a gente teria que estender muito e assim a gente não tem o tempo hoje.
Ah, de repente a gente marca uma segunda rodada, hein, meninas? Porque o Sim, a papo gente tá fala toda a história de todos os e-commerce, de tudo. Ai, tá uma delícia esse papo. Ah, muito bom. Então, falando um pouco agora de curiosidades da perfumaria, sobre os perfumistas, então a gente sempre gosta de falar que o perfumista é como se fosse um músico. Então, ele vai utilizando as notas, os acordes, e aí cria a música, que no caso da gente é o perfume, a fragrância. A Marie, que está sempre ali, lado a lado com os perfumistas, pode falar um pouco mais com propriedade de como eles trabalham, enfim. Então, no passado, né, que a gente vê assim, no passado era uma caneta, alguma coisa, o perfumista, ele pegava, escrevia a sua fórmula, né, à mão, sei lá, 10 ingredientes, 15 e tal, e ia pesar a fórmula e tal. Hoje em dia, o perfumista, ele está na frente de um computador, de um notebook, né, está lá um sistema informático com todas as matérias-primas, todos os projetos, tudo, e assim, e ele tem todo o acesso a uma paleta de ingredientes muito grande, como eu comentei, e ele vai criando. Então, assim, na verdade, o que é interessante ver é que, assim, existem os óleos essenciais naturais, então, assim, já falei dos cítricos, então, assim, as matérias-primas cítricas, elas não são tão caras, né, porque a gente toma suco de laranja, limonada, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo... Então, o limão, a laranja não são matérias-primas caras, e o óleo essencial também não é muito caro, né? E depois tem, obviamente, todos os óleos essenciais e os absolutos, as concretas, que derivam de naturais, e quando a gente fala isso que vem de flores, que seja o jasmim, a rosa, o ilang-ilang, vão ser matérias-primas muito mais caras, né? Então, hoje em dia, o perfumista, ele tem um leque enorme e de matérias-primas sintéticas, que são, às vezes, muito poderosas, então elas têm que ser diluídas, né? Então, assim, não são usadas puras, algumas são usadas 0,1%. Então, assim, é extremamente complexo. Então, um perfume é uma mistura extremamente complexa de matérias-primas naturais e sintéticas. E aí, assim, às vezes, você pode ter um perfume excelente com 15, 20, 30 matérias-primas, outros perfumes vão ter 100, 120 matérias-primas. Hoje em dia, a gente vê que, assim, tem uma média de 70, 80 matérias-primas, né? Então, assim, o perfumista tem o seu assistente, ou tem vários assistentes que pesam as fórmulas deles, né? Então, isso também tem um tempo, né? Quer dizer, o perfumista cria uma fórmula, uma pessoa pesa, né? Numa balança super precisa, tal. Aí, depois a gente dilui, né? Essa fragrância pode ser em colônia, pode ser em shampoo, um hidratante, um limpador perfumado, e aí volta para o perfumista e o avaliador para avaliar e ver se precisa retrabalhar, tal. Então, assim, também um trabalho, assim, eu diria assim, formiguinha mesmo, né? Porque, assim, a gente não acerta de primeiro, o perfumista também não, então, assim, é bem interessante e, assim, super especializado, né? Marie, uma curiosidade. Eu já também escutei falar que para você extrair o mínimo do mínimo de um óleo essencial, de uma flor, existem quilos e quilos, acho que até toneladas, é isso mesmo? Para você ter um rendimento, assim, 1,5 toneladas, para ter 1 quilo de fragrância, né? Então, assim, porque uma flor, quando você pega uma rosa e cheira a rosa, você vê ela exala um perfume, mas pelo tamanho da rosa e o peso da rosa, você vê que vai ter muito pouco, e o nosso olfato é sensível, tem um nível de sensibilidade muito grande, então a gente precisa de poucas moléculas para perceber o perfume, né? Mas quando você coloca isso realmente para extrair, aí o rendimento é muito baixo, então realmente a gente precisa de toneladas de plantas, né, ou de flores, né? Então, assim, isso depende no caso do limão, da laranja, é mais alto, porque a gente vê mesmo, a gente tem a percepção que a gente vê o óleo essencial, né? Muito legal, muito interessante. E hoje também o que limita um pouco a criação também são as legislações, né? Então, assim, hoje você tem legislações bem específicas,
em relação à pele, em relação à sustentabilidade, então, essa biodegradabilidade. Então, assim, tem muitos projetos e a gente tem essas limitações, né, devido a essas legislações específicas, né? Quando você vê hoje, você tem perfumes hipoalergênicos, agora a gente até tem os amaciantes hipoalergênicos, né? Então, assim, você tem uma limitação de matérias-primas que você não pode usar. Então, o perfumista, isso é tudo, a informação ajuda muito, né, na hora da criação. Uhum. E falando de inspiração, Marie, a gente colocou aqui, né, batendo um papo, falamos que eles precisam muito de concentração, porque de fato é um trabalho árduo para acertar a fórmula, para acertar a quantidade de cada um dos ingredientes e matérias-primas. E eu queria que você comentasse aqui para a gente, igual você comentou para mim, sobre as inspirações que a gente colocou aqui como exemplo para porque, assim, o perfume, a gente recebe os projetos dos clientes, né, de vocês, pedindo aqui uma direção olfativa, ou uma família, eu quero uma nota floral frutal, um gourmand, tal. Ou, assim, a gente tem também, o perfumista, ele pode também se inspirar de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui da Margiela, que é uma marca nicha, réplica, que é o passeio na praia. Então, se você for avaliar a fragrância, você vai ver que é inspirada no passeio na praia. Então, assim, o que ela tem? No caso, a gente já, né? Então, assim, tem o lado quente do sol, tem um lado marine, né, marinho, lá do mar, né? Então, tem essas notas que vão se lembrar o passeio na praia. Pode ter também uma nota floral, que vai pensar o lado do protetor solar, enfim, aí cada perfumista vai ter a inspiração que ele mesmo vai poder criar. Por isso que cada um vai ter uma impressão diferente, vai criar fragrâncias diferentes. No caso do Angel, por exemplo, a gente sabe que foi inspirado no algodão doce, que foi uma lembrança, uma memória do algodão doce no parque de diversão. Então, assim, cada um tem essa memória, tá? Então, assim, o Angel, ele tem todo esse lado, quando foi criado na época, tem todo esse lado doce que vem desse lado do algodão doce. Por isso, assim, super doce, né? Porque ele foi inspirado em algodão doce, que é puro açúcar, né? Então, assim, isso é só para mostrar que as inspirações, cada perfume tem uma inspiração, né? Então, assim, se você vê, por exemplo, o Gabriel Chanel, que é um perfume recente da Chanel, é uma fragrância floral extremamente leve e tal. Quando você vai ver o que o perfumista se inspirou, assim, ele foi uma interpretação da luz. Então, assim, quando você... aí quando você entende, você vê, mas a fragrância é leve, como ela é leve, né? É um floral tão delicado, leve, fresco, mas assim, é um floral delicioso, mas é leve e tal. Aí você vê, mas o perfumista interpretou a luz. Então faz sentido, então eu entendo o perfume, ele é realmente a interpretação que o perfumista fez da luz, né? E o que é a luz? Uma coisa extremamente transparente, leve, fresco, enfim, né? Foi a interpretação que ele deu. Então, assim, aí a gente só para ilustrar que realmente, quando a gente fala que a gente pode expressar olfativamente qualquer coisa, é isso, né? Quer dizer, um passeio na praia, luz, né? Poderia ter sido o cheiro da chuva. Cheiro da chuva. A gente tem, assim, uns projetos que, sim, eu quero o cheiro da terra molhada, ou do campo, enfim, né? Então, isso é bem, bem legal, porque a gente, assim, e cada perfumista vai ter a sua interpretação, por isso que a perfumaria é infinito, né? Realmente a gente pode, não tem fim, né? Essa criatividade, ela é imensa e ela não tem fim mesmo. É legal lembrar, Marie, que teve um projeto, não sei se foi na Dierberger, mas teve um projeto que um cliente chegou e falou assim, eu queria o cheiro da caixa da boneca. Quando você abre a boneca, tem um cheiro, aquela borracha ali nova. É verdade! É verdade, aí, gente. Ficou procurando a boneca para comprar, para o perfumista ver o cheiro que tinha nas bonecas, né? Porque não é um cheiro assim que você consegue de bate-pronto entender o que é aquele cheiro. E eu lembro que era para uma loja era para fazer marketing olfativo, então era para fazer o cheiro da loja dela, que era uma loja de unhas, de uma rede famosa, inclusive, em São Paulo.
E aí a gente ficou batendo cabeça para conseguir pegar exatamente quando você abre a caixa e sente o cheiro da boneca ali novinha. Então, de fato, depende muito do briefing e das inspirações individuais também de cada perfumista. Ah, entendi. Agora a estrutura da fragrância, então, assim, que a gente fala sempre de pirâmide, né? Então, assim, a pirâmide, assim, é o formato que a gente tem para mostrar o perfume, como é que ele evapora, na verdade, né? Então, a ponta aqui da pirâmide, essa parte superior, é o que a gente chama de saída, ou top, ou cabeça, né? Então, a saída, o que é a saída da fragrância? São as primeiras notas que a gente consegue perceber quando a gente espreia um perfume, ou que a gente molha uma fita. Então, assim, são todas as notas cítricas, as notas frescas, a nota gelada, né? Nos masculinos, essa nota super geladinha, pode ser a menta, né? Os cítricos, as notas frutais também, que são muito voláteis, né? Então, assim, essa saída, o que é? São os 10 primeiros minutos, né? Então, se você passa um perfume na pele, você vai ver o álcool também tem um cheiro, né? E ele vai evaporar junto com essas notas, ele é super volátil, com essas primeiras notas. Passou 10 minutos, você já entra no corpo, né? E o corpo, então, já são essas notas um pouquinho mais pesadas, que vão durar de 10 minutos até 2 horas, 3 horas, enfim, vai ser o corpo do perfume. Então, assim, essa é a parte, realmente, eu diria assim, que dá o caráter do perfume, né? Então, assim, se a saída, ela pode ter, eu até comentei já que as colônias pode chegar até 30%. Então, assim, a saída é de 10% a 30% da composição, né? Depois, no corpo, a gente tem 30% a 40% da formulação, vai ser do corpo, né? Porque, assim, a fragrância, o perfume, ele precisa aguentar, né? Durante essas 3, 4 primeiras horas. E depois o fundo. Então, o fundo, o que são? São as moléculas mais pesadas. Então, são todas as notas amadeiradas, né? As madeiras são notas mais pesadas, as notas abaradas, tudo que é o nota powder, né? As notas mais salgadas, tudo que é o almíscar, o musk, né? Que são matérias-primas que são bem pesadas, que podem durar até o dia seguinte. A gente vê, hoje em dia, né, que assim, a fixação para o consumidor é super importante aqui no Brasil, então nem se fala. Então, assim, eu vejo, a gente passa às vezes um perfume, toma banho à noite, sai, toma banho, depois do banho ainda está perfumado, né, e até no dia seguinte você ainda sente o fundo da fragrância. Então, são realmente moléculas mais pesadas que ficam, né. E uma fragrância harmoniosa é uma fragrância onde todas as matérias-primas de saída, corpo e fundo são super bem dosadas para a gente sentir essa harmonia. E um bom perfume, eu acho assim, um super bom perfume, você não, na verdade, não deve conseguir identificar facilmente as matérias-primas, né? Porque isso quer dizer que tem uma harmonia muito grande entre a saída, o corpo e o fundo, tá? Essa é a minha visão da perfumaria, até de um perfume. Não que, quando a gente fala, hoje em dia, de overdose de matérias-primas, né? Isso é muito bom, tal, mas, assim, são características de fragrâncias diferenciadas também. Muito legal. Tá vendo, gente? Sempre bom a gente relembrar, né? Não, com certeza, porque depois a gente tem essa pergunta, esses mitos, né, um pouco, assim, sobre as dosagens e tal, mas, assim, é muito importante saber, né, que quando a gente quer, por exemplo, escolher um perfume, a gente não pode só cheirar a nota de saída, a gente tem que deixar na pele um pouquinho, né, avaliar, ver se a gente gosta mesmo, se não vai ser um perfume enjoativo, se ele é não muito leve, se ele é não muito pesado, se ele é muito masculino, muito feminino, muito enjoativo, enfim. Então, assim, se familiarizar com a nota olfativa da fragrância. Agora a gente vai falar das famílias olfativas, e assim, é bem interessante, vamos começar pela primeira, né, que é
de novo, a família cítrica, né? Então, assim, a gente vê todas essas frutas frescas que dão, assim, todo esse vigor, essa energia. Então, aqui, assim, então a gente começa, então, pela bergamota. Então, assim, o OE do lado, quer dizer, óleo essencial, tá? Então, assim, notas matérias-primas naturais. A bergamota, o grapefruit, o pomelo, né? Aqui é um pomelo com essa cor maravilhosa. O limão, a mandarina, a laranja. Então, essas são as notas cítricas. Só de vê-las, a gente já vê o frescor e, né, e assim, essa coisa assim, alegria, talvez. Aqui do lado eu coloquei aqui um pouco os sintéticos, porque na perfumaria a gente realmente fala muito de sintéticos. Então, assim, por exemplo, o limoneno que está mencionado aqui é a principal matéria-prima que é contida no limão. Então, a gente tem muitos sintéticos também que vão ter e vão lembrar o odor das nossas cítricas, né? Aqui, para dar alguns exemplos, né? Então, assim, como eu falei, né, essa família cítrica, ela passa frescor, energia, vibração, tonificante, purificante, dinamismo. Então, assim, uma coisa assim bem energética mesmo. E como exemplo, então, a gente já falou do 4.711, o Eau de Lancôme, o Eau de Rochat, que são os clássicos franceses das águas de Colônia, mais recente, não tão recente, mas o CK1, que ainda é super famoso, e o Dolce & Gabbana Light Blue, feminino. E a gente vai dar os exemplos dos perfumes que da Ama Paris, como o Elegance Blue e o Men, tá, que estão nessa família cítrica. E aí, Vivi, né, assim, a família cítrica, ela é utilizada em ocasiões mais casuais, né, então a gente fala assim... Mais dia a dia, né, porque tem notas leves, enfim, aqui a gente até colocou um exemplo da academia, muita gente toma banho depois da academia mesmo e já sai da academia perfumado. Normalmente não é aquela fragrância, assim, que você vai usar ou numa festa, enfim, uma fragrância mais pesada. Então, a família cítrica é uma boa opção para pessoas que procuram fragrâncias para essa ocasião, para um trabalho no dia a dia, para uma reunião de amigos mais informal mesmo, onde você junta todos os amigos para comer, enfim, para fazer uma visita na sua casa. Então, de fato, são perfumes para usar mais no dia a dia, como o Eau de Cologne era antes, né, Marie? Então, assim, essa coisa mais casual mesmo, dia a dia, sem pretensão e, assim, gostoso. E hoje em dia, eu diria assim, mesmo, por exemplo, estando em casa, né, quando a gente fica muito mais em casa, é interessante ter essas notas mais frescas, limpas, tal, que a gente pode até passar de novo para ter uma sensação de bem-estar, né? Então, isso é bem interessante também. Pelo momento que a gente está vivendo, é uma família, assim, bastante, eu diria assim, interessante, porque ela vai trazer essa energia, né, e esse lado natural que a gente tá em casa, mas, assim, vamos se refrescar, né, e ter essa sensação de natureza também, que a gente não está podendo tanto, assim, aproveitar. A segunda família, a família frutal, então, essa família, ela, na verdade, é mais recente, porque ela na perfumaria não existem muito, a gente vai ver, não existem muitas notas naturais de origem natural, frutais de origem natural, né? Então, assim, muito mais para os aromas, sim, né? Então, provavelmente, as frutas, a gente tem, aqui no Brasil, todas as frutas que a gente quer. Então, assim, mas, assim, a nível na área de fragrâncias, de perfumaria, a gente tem matérias-primas sintéticas, né? Então, assim, aqui a gente deu uns exemplos, né? O acetato de amila tem um cheiro de banana, o cis-3-nonenol de melão, o aldeído C16 morango, aldeído C18 coco, enfim. Então, assim, a gente tem muitas notas sintéticas, né? Ingredientes sintéticos que dão odor frutal. E, como exemplo, a gente tem vários exemplos, assim, internacionais, um clássico, o Calix, de 1986, e, mais recentemente, o Nina, do Nina Ricci. Essas são notas frutais. E na Ama Paris tem o Fantastique, que é uma fragrância muito deliciosa, que tem um lado frutal, adocicado, né, mais gourmand.
Então, assim, a família frutal, ela é o que é? Ela é moderna, ela vem, na verdade, de todas essas notas que vêm de shampoo, sabonetes líquidos, shower gel, que tem todo esse lado de experiência gostosa, frutal, que migrou para a perfumaria. Então, tem esse lado aveludado, alegre, jovem, doce, né? Então, isso é assim, para a ocasião, né, Vivi, depois você vai estar mostrando, assim, leves e toque adocicado, marcante, né? Então, assim, um estilo casual, jovem, divertido, e também de A gente fala que pode ser para usar, assim, muitas pessoas usam para encontro com as amigas, então compras no shopping, almoço com os amigos também, assim como as famílias cítricas, né, por ser uma família também que é mais leve, não é uma fragrância tão pesada, então a gente também indica para essa ocasião. E como a Marie falou, são perfumes jovens, então normalmente a gente vai ver em pessoas jovens usando, que quer trazer essa alegria para o dia a dia, então de um jeito mais casual e bem divertido mesmo. Até pelas cores dos frascos que a gente encontra no mercado, a gente já consegue ver que de fato é uma coisa bem mais divertida mesmo. E aí eu acho interessante também, quando a gente fala assim, por que é jovem? Por que frutal jovem? Por que doce jovem, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, quando a gente vê, por exemplo, as crianças, né? A criança, pela idade que ela tem, ela não teve uma experiência olfativa muito grande, ela não tem uma memória olfativa. Por quê? Porque ela teve contato com o quê? Com o leite materno, depois o morango, o chocolate, a baunilha, tudo que são os doces, né? Então, assim, a memória olfativa dela, ela é ligada a esse mundo lúdico, né? Das frutas, né? Que são os iogurtes, os doces, os sorvetes, né? Picolé de uva, enfim. Então, assim, quando você chega na adolescência, você ainda está nesse mundo, desse universo infantil, né? E o que você gosta? Você gosta dessas notas simples, vamos dizer assim, que te remete à alegria. Então, assim, quando a gente, assim, também, como sendo adulto, o fato de a gente gostar de alguma nota frutal, adocicada, também nos remete a uma coisa, assim, aconchegante, né, dessa coisa, assim, muito de casa, de carinho de mãe, né? E, então, isso, assim, por isso que isso é ligado na perfumaria, tudo que a gente remete a jovem e gourmand, doce, mas direcionado para o jovem, por causa dessa memória olfativa, que eu diria assim, ainda tem muito para conhecer, e assim, esse universo ele é muito ligado a frutas e doces. Uhum. Depois a família floral, que é uma família também super importante na perfumaria, é a família que a gente vê que é a mais explorada. Aí é todo o universo das flores, né, que é um universo também maravilhoso. A gente vai da rosa, o jasmim, a flor de laranjeira, a íris, ylang-ylang, para dar alguns exemplos, né. E aqui, de novo, a gente tem aqui uma lista, assim, um pouco para ver também muitas notas sintéticas que lembram, né, que trazem essas notas florais, né. Então, assim, aqui é um mundo maravilhoso das flores, né? Então, assim, as combinações são super, assim, inusitadas, né? Criativas. O perfumista, ele pode criar várias, assim, quando a gente fala de jasmim e ylang, a gente fala de flores brancas, a tuberosa também é uma flor branca, né? Bastante opulenta e tal. A flor de laranjeira já é uma flor mais singela, que é usada também, né? Nas águas de colônia, então, assim, que é ligada também a laranja, né, os cítricos, e assim a nobreza da rosa, né, também, e do íris, né, o íris também é uma nota, assim, bem interessante de cor profundo, ela é bem, assim, diferenciada, bem gostosa. E eu acho que a família floral, ela é uma família que ela é versátil, né, porque você consegue usar durante o dia, mas existem, sim, perfumes que ele tem essa característica forte floral, mas ela traz uma elegância,
ela traz uma sofisticação que você pode usar para um jantar, por exemplo, pode usar para uma premiação, para um momento de uma festa, né, gente? Então, é muito interessante porque ela é muito versátil, ela consegue passear, por exemplo, alguém que quer fazer uma caminhadinha, sei lá, no parque. Você tem um floralzinho mais suave, que é o que vocês chamam de mais transparente, uma coisa mais suave, mas você consegue também ir para um floral mais intenso, né? Que aí chega a ser um pouco mais marcante para um momento à noite, para um jantar, não é? Eu acho interessante. E a gente tem, as meninas vão mostrar agora, né? A Amaca tem uma variedade de linha floral, assim. Se você tem para todos os gostos, ocasiões, momentos, né? Mas você vai comentar agora das internacionais para depois mostrar as nossas, né, Maria? Então, isso que você comentou, Dani, assim, esse lado, assim, o floral sempre, assim, feminino, né? Então, super feminino, encantador, ao mesmo tempo pode ser sedutor, né? Sensual, elegante, então tem toda essa combinação, porque as notas florais, elas estão presentes em praticamente todas as notas fragrâncias femininas, né? Que elas podem ser mais leves, mais transparentes ou mais poderosas, opulentas, né? Então, aqui a gente tem como exemplo, então, assim, o carro-chefe, né, no começo, o Lauren, de Ralph Lauren, depois o Trésor, que foi um grande sucesso, né, nos anos 90, que aí o Trésor é uma combinação de rosa-violeta, né, assim, um corpo e um fundo bastante, eu diria assim, marcante, né? Depois o J'adore, que todo mundo conhece, então assim, uma nota mais floral, frutal, leve, mas também com lasting, super interessante. O Gabriel, que eu comentei, que aí de repente veio uma fragrância super leve, light, né? E o Gucci Bloom, que é uma fragrância também de 2017, super legal, diferente. Então assim, aqui é o leque também dessa família floral, ela é super eclética. E aqui a gente vê, como você comentou, que a Amaca Paris tem, assim, inúmeras fragrâncias que podem ser usadas, até combinadas, né, em diversas ocasiões. Então, eu até comentei, só para a gente falar, assim, por exemplo, o Wonderful Girl, e super mais leve, floral, cítrico, o Águas Marinhas também, um lado mais aquático, né, um floral aquático mais jovem, né, o Green Apple também, floral mais frutal, jovem também, bem delicioso. Depois a gente tem o 500 e o Rosé VIP também, já é uma nota mais como emoções, muito mais, eu diria assim, encantador, opulento, né, mais sensual, com elegância, né, para o seu jantar lá romântico, né. Então, assim, aqui você tem para todas as ocasiões, é bem interessante. Interessante. Você acha que valeria a pena, Marie, a gente depois trazer uma orientação para os nossos executivos, separando sobre, exatamente assim, no caso do floral, por exemplo, do mais transparente, que é o mais leve, para aquele mais opulento, e mostrar as ocasiões que dá para poder, porque às vezes, assim, quando um executivo vai atender um cliente, um consumidor, que ele vai entender um pouco sobre o gosto desse consumidor, mas também para que situação ele quer, se a gente conseguir colocar isso numa escala, fica interessante para ele mostrar, olha, isso aqui é mais direcionado para um pouco mais à noite, para um momento mais íntimo, mais interessante. Se você gosta de um floral um pouco mais leve, para uma manhã, uma situação que você vai sair de manhã para fazer um curso, ou você vai fazer uma caminhadinha básica no parque, recomendamos essa daqui. Acho que seria interessante criar essa escala, né? O que você acha? Não, com certeza, tanto é que a gente vê, né, dependendo, assim, da profissão da pessoa também, por exemplo, assim, eu estava pensando assim, uma dentista, um dentista, que vai estar perto do seu paciente, né, ele não pode estar com perfume, você vai atender seu paciente e você vai estar do lado do seu paciente e com perfume muito potente, né, então não dá. Então, assim, isso. Dessas ocasiões, então isso é bem interessante mesmo. E aqui a gente colocou, né, todos esses estão na família floral, mas com características diferentes, né, então assim, tanto é que assim,
o que a gente faz também na perfumaria são mapeamentos, né? A gente mapeia as fragrâncias, cada uma tem uma subcaracterística, né? Então, assim, aqui todas são florais, mas com características e nuances diferentes, né? Então, como eu comentei, assim, emoções, o Rosé VIP são mais opulentas, mais marcantes, né? Mais intensas, né? Então, assim, para uma ocasião diferente. Já o Águas Marinhas e o Green Apple são mais leves, né? Então, isso sim, claro que isso é possível, né? O Mulher, por exemplo, é uma nota que tem bastante íris, né? Então, assim, também é uma fragrância mais sofisticada, no sentido, assim, mais diferenciada, né? Então, assim, aqui que a ideia é essa, né? Da Ama Capariz também vai ter para todo consumidor em todas as ocasiões, porque hoje em dia a gente sabe que a gente gosta de um perfume de manhã, mas à noite quer outro, e a gente quer mudar, né? E a gente tem perfume, né? Então, isso que é interessante, saber como e quando usar, né? Isso é bem legal. Muito bom. Aqui a gente traz até alguns exemplos, né, Marie? Então, a gente colocou um cinema romântico, um evento social que pode ser de dia ou de noite, um casamento aqui a gente colocou de dia, até por conta do tom do vestido da mulher, mas se for um de noite também dá para ser uma fragrância floral mais opulenta. Então, depende muito até do que o consumidor procura, para que tipo de ocasião ele procura, e essa régua, de fato, Dani, essa régua aí do que usar, de quando usar, e qual que é o mais suave, qual que é o mais opulento, é super legal, até para facilitar, né, para entender o que o consumidor busca e entregar, de fato, o que ele está precisando. Uhum, certo. Depois a família aromática, então essa família, o que é? São todos os temperos, né? Ela é usada na culinária. Então aqui a gente tem alecrim, a lavanda, sálvia, estragão, manjericão. Então todas essas notas, né? O coentro, a salsinha, né? Essas notas também são usadas na perfumaria. Então assim, essa família aromática, quando a gente vê assim, ela já é um pouco mais masculina, né? Então, assim, aqui também, olha, tem OE, né? São tudo óleos essenciais de alecrim, a lavanda, manjericão, sálvia, a menta também, né? Hortelã, a melissa, são todas matérias-primas super naturais, aromáticas, frescas, né? Ou canforadas, algumas são mais anisadas, né? Então, assim, tem o cheiro mais anisado de anis, o cânfora, que lembra mais a lavanda, o lavandim também, que é uma variedade da lavanda. Então, assim, essas são as matérias-primas aromáticas que, de novo, passam o quê? Frescor, né? Tonificante, revigorante, e dá uma sensação de limpo, né? Clean, é bem clean. E aqui a gente tem mais, assim, as notas, como eu falei, masculinas. Então, o carro-chefe, assim, o que a gente vê, o primeiro é o Azarro Pour Homme, era um perfume aromático, mas também com super caráter da época, né, que assim, bem amadeirado, com nota musgo de carvalho, que era muito usado na época, então assim, uma fragrância que tem muito caráter mesmo, né. E depois na evolução, a família aromática, ela evoluiu por notas mais frescas, aquosas, geladas, né, essa sensação do frescor gelado, que foi o Cool Water, né, que foi, assim, um lançamento, assim, que revolucionou a perfumaria masculina, seguida depois do Eternity for Men, e mais recentemente do Sauvage. O Sauvage é uma fragrância recente do Christian Dior, que é excelente, e ela é super, assim, nessa família aromática, bem masculina, aquela coisa, assim, do lado macho, vou dizer assim, macho, mas, assim, do lado masculino, elegante também. É marcante, né? Ela é marcante. Marcante, mas com mais leveza do que no passado, né? E aqui, então, assim, eu nem comentei, né? Onde estão as estrelas pretas são as fragrâncias da Dierberg. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Aqui a gente tem o Brave, o Trust, que foi um lançamento mais recente, né? Que, assim, que são notas aromáticas, né? Amadeiradas. O Trust também tem uma característica bem diferenciada também. E aqui também, ó, então, vocês conhecem lá o romântico, que, né, eu acabei de falar, bem moderno, bem atual. E o Strong também, né? Então, assim, que são fragrâncias que a gente sabe que são super comerciais, né?
e que agradam muito todo mundo. E o legal. Vocês viram que é assim, né, gente? A âmaca, ela passeia por várias famílias olfativas, mas ela tem uma predominância no feminino para o floral, porque realmente, assim, o floral, ele é muito fácil de ser explorado em várias situações, ele casa muito bem com várias situações, e no caso no masculino, a gente também tem aí uma predominância no aromático, porque ele consegue agradar, dependendo da combinação das matérias-primas, ele consegue agradar tanto de uma forma mais fresca, como também de uma forma um pouco mais encorpada, né, o aromático. Então, a gente consegue passear também com essa predominância do aromático. Bem interessante isso, é legal vocês comentarem isso com os clientes de vocês também, tá bom? Podemos seguir, meninas. Aqui então, a gente traz também alguns exemplos de ocasiões, né? Aqui a gente colocou até um homem um pouco mais casual, mais urbano. Então, não é aquele homem que está sempre de terno e gravata, às vezes usa um tênis para ir trabalhar. Depende muito da ocasião que ele está. Então, a gente colocou aqui compromissos diários, porque, de fato, pode ser usado tanto de dia quanto de noite. Como a Dani falou, depende muito da potência da fragrância, se ela é mais leve, se ela é mais pesada, de fato, você vai ficar muito mais tempo no corpo, você vai chamar mais atenção, mas, de fato, o aromático traz essa coisa da leveza, do aquoso, que a Marie falou, então, essa coisa mais gelada mesmo. Uhum. Ótimo. Depois a família madeirada. Então, a família madeirada também, quando a gente vê madeira, é tudo natural, né? Então, assim, e notas mais que vão ter uma fixação maior. Então, são mais notas que são mais de corpo e fundo, né? Então, assim, a família madeirada também ela é mais masculina, né? Mas a gente vê nos perfumes femininos também notas e amadeiradas, né? Por quê? Porque elas sustentam também o corpo e fundo. E aqui no Brasil a gente gosta bastante também do âmbar, né, e da madeira. Então, assim, é bem interessante que as fragrâncias femininas também contêm essas matérias-primas. E aqui a gente tem também, então, assim, os exemplos de matérias-primas, que são aqui óleos essenciais também, o cedro. Então, o cedro também tem várias proveniências, pode vir do Texas, da Virgínia, então dos Estados Unidos. O patchouli é a folha que é usada, mas, assim, ele tem um cheiro tão forte, característica, assim, que a gente conhece, né, bem interessante e também natural. Então, assim, aqui a gente tem os exemplos de matérias-primas também que são comuns, né, que a gente tem óleo essencial na perfumaria, que a gente usa no dia a dia, o perfumista pode usar o cedro, o patchouli, o vetiver, que é uma raiz. Então, aqui tem uma nota, assim, que é uma nota madeirada mais, eu diria assim, mais crua, né, parece assim, como uma nota de uma raiz fresca, né, alguma coisa que a gente tira da terra, então você tem esse cheiro da terra um pouco, né, assim, esse lado terroso, que é bem interessante. E o sândalo, que dá, nas criações, dá um lado, uma cremosidade. Então, o sândalo também é uma matéria-prima extremamente nobre, né, e então, assim, as notas amadeiradas, elas são sempre super gostosas, porque, assim, o cedro, ele lembra o lápis, né, quando a gente pega um lápis preto, que a gente cheira o lápis, né, assim, essa cheira de serragem, né, quando a gente vai numa pintaria, também uma marcenaria, que a gente vê a madeira, assim, né, esse cheiro de madeira natural. E, assim, bem interessante, e os sintéticos, muitos sintéticos hoje em dia, né, que a gente chama do âmbar também, que são notas que reproduzem as notas amadeiradas, de uma forma diferente. Então, assim, as notas madeiras trazem sempre muito conforto, naturalidade, aquela coisa assim de firmeza, né? A gente sente assim, um empoderamento quase, né? E aqui, como exemplo, então, assim, essa coisa da... Então, o que a madeira passa? Força, vibração, são notas que passam elegância, né? Um lado confortável, natural, seco, às vezes tem a cremosidade do sândalo, mas também tem o lado seco de uma madeira mais seca, né? Uhum. Aqui, como primeira fragrância, a gente lembra do Fahrenheit, do Christian Dior,
que é uma nota madeirada, que tem uma nota também floral, que é uma nota, assim, bem específica, violeta, que combinou muito bem com a madeira. E depois, assim, o 212 MEI, que é uma nota saída aromática, mas, assim, que é bem amadeirado. O Invictus, que é uma nota também amadeirada, mas com uma saída bem aquática, aquosa, diferente, né, diferenciada. E, mais recentemente, o L'Homme Ideal. Então, isso só para dar uns exemplos dessas notas madeiras, dessa família amadeirada. E na Amaca também vocês têm bastante fragrâncias. O Imortal, que é da Dierbeck, assim, super fragrância deliciosa. E esses outros exemplos aí, que são muitos exemplos que vocês têm também de notas amadeiradas. Amadeiradas, sim. Bem masculinas, que a gente tem aqui o 521 MEI, o Fortune, que são, assim, super líderes, né? Sim. Então, o que essas notas, essa família transmite, né? Autoconfiança, sofisticação, força, né? Então, de novo, esse lado elegante, requintado, que marcam, né? Quer dizer, você passa essa nota madeirada, elas têm presença, elas marcam presença. Então, são notas bem procuradas, né? E apreciadas pelo consumidor. E a gente vê que tem muitas mulheres, né, que gostam do amadeirado, né, Marie? A madeira, ela acaba sendo algo que ela é marcante, então o homem, ela é forte, né, ela realmente é forte, e você percebe que mulheres que usam perfumes amadeirados, elas têm por si são características marcantes, né, são pessoas com personalidades muito marcantes, então faz todo sentido, acho isso... cada vez mais você vê mulheres usando perfumes masculinos indo para o lado do amadeirado mesmo. Com certeza, isso é bem interessante. Gostam do amadeirado. Como eu falei, assim, você nota um empoderamento um pouco, né, dessa coisa, assim, de se sentir, a fragrância também sinaliza, né, você mesmo falou que você se perfumou antes de começar a live, né? Sim. Eu também, mas assim, e eu tô de salto alto também, sabe? Assim, ninguém tá vendo, né, Marie? Ninguém tá vendo. Que é você. Eu passei perfume e tô com salto alto, então assim, é engraçado, mas assim, faz parte, eu acho, do nosso, né, da gente, que a gente precisa disso, né? Eu acho assim que o perfume também é uma necessidade, né? Não é só prazer, né? Então, eu acho bem interessante. E a gente até traz uma ocasião mais formal, né? Então, a gente vê pessoas mais arrumadas, com terno, gravata, um jantar mais intimista, que aqui a gente colocou até o homem e a mulher, que podem estar usando fragrâncias amadeiradas, justamente para trazer essa autoconfiança. Então, de fato, a família amadeirada é muito usada em várias ocasiões, mas principalmente nessas ocasiões que querem trazer essa coisa da autoconfiança. Agora, a última família, Marie. É a família oriental. Então, a família oriental foi criada com o Shalimar. Então, assim, o Shalimar, também a gente falou do Dick de Guerlain, parece que o Shalimar, ele foi criado, parece que o perfumista, ele colocou etilvanilina, que é baunilha, em cima do Dick. E aqui se tornou o Shalimar. Eu não sei se é lenda ou não, mas enfim. Na verdade, assim, o Shalimar, ele é realmente um perfume que depois criou essa família. Por quê? Porque ele teve toda essa criação em torno das notas ambaradas, madeiradas, e trouxe o lado doce da baunilha, né? Então, assim, se criou um acor, na verdade, oriental, que é uma saída de bergamota, e depois tem notas doces, o pomponax, benjuí, enfim. E também pode ter especiaria, tá? Então, assim, esse lado que é super rico, na verdade, né? Então, assim, a gente vê essas notas que são realmente mais opulentas, né? Provocantes, né? Então, assim, isso agrada muito a gente, né? A gente não pode deixar quando a gente vê, a gente já vê esses perfumes aqui, todo mundo conhece esses perfumes, né? Tanto o Angel, como o La Vie Belle, o Good Girl, o Olympia, assim, são fragrâncias que a gente não esquece. E a gente vê que até os frascos, né, são super diferenciados, né?
São, exatamente. Eles trazem uma personalidade, né? Eles trazem uma personalidade, eles trazem um estilo. Você percebe que, assim, o perfume, ele vai além do próprio líquido, né? Ele tem toda uma roupagem que traz uma característica e uma personalidade. Então, a pessoa que usa aquilo, ela está assumindo uma personalidade, porque ela se identifica com aquilo, desde a embalagem até a comunicação visual e a fragrância por si só, né? Com certeza. Então, a gente vê, assim, nos masculinos também, né? A gente vê o Abbey Rouge, que é um clássico, então a embalagem é assim, o Le Mal, o One Million, o próprio Azzarro Wanted, mais recente, né? Então, assim, são fragrâncias também masculinas com super personalidade, né? Então, assim, às vezes você pode falar assim, ama ou odeia também, né? As pessoas podem ter isso né? Porque são fragrâncias que vão trazer uma identidade, uma personalidade muito característica, né? Muito pessoal também. Então, assim, são fragrâncias bem interessantes. Aqui, então, o que a gente tem também muitos exemplos, né? Da Dierbeg, a gente tem o Night's Lady, né? E o Luxúria, né? Então, assim, aqui vocês têm bastante opções, né? O Atena. Esses os femininos, né, Marie? No próximo slide a gente mostra os masculinos. E os masculinos também. Então, assim, o Rock, o Silver, o Indomável, o Intense e o 521 VIP May. Então, assim, muitos exemplos aqui também de fragrâncias orientais. Então, assim, cada uma com as suas características, né? E essas nuances, subfamílias, enfim. Isso daria para a gente estar explorando num próximo encontro. Ah, com certeza que a gente vai fazer, já tenho certeza disso. A família oriental, a gente consegue usar muito mais em coisas que a gente quer atrair o olhar, assim, de todo mundo, de todos os cantos. Então, uma balada, uma festa noturna, uma festa, onde você quer, de fato, chamar atenção, seja homem, seja mulher. Um jantar mais romântico, mas bem mais romântico, então mais intimista, onde você quer seduzir a pessoa, um jantar que você está conhecendo alguém, enfim, aquela coisa para trazer mesmo a sensualidade, assim, para a pele. Então, é uma família que as brasileiras mais gostam, os brasileiros também. Então, é muito legal ver que a Amaca também tem vários produtos para entregar para o consumidor dentro dessa família. Sim, sim mesmo. Agora, a parte final do nosso bate-papo, falar um pouco de mitos e realidades. Então, aqui o que todo mundo pergunta, ou se não já perguntou, já passou na cabeça e não teve coragem de perguntar, é se existe fixador, se existe um olhinho que você passa antes na pele, alguma coisa que você passa para fixar mais a fragrância. E, na verdade, não existe. O que existe são combinações, uma fragrância muito bem construída, que vai ter um fundo mais pesado e vai ser menos volátil. Então, como a gente viu lá na pirâmide, vão ser fragrâncias que têm mais notas de fundo do que notas de fato de saída. Uhum. E por que a fragrância fica diferente em cada pele? Porque depende muito da característica fisiológica da pessoa. Então, depende de como a pessoa vai ficar suando, depende da acidez da pele, se a pele é oleosa, se não é. Depende também do hábito de higiene, hábitos alimentares. Então, tudo que você ingere também para o seu corpo depende muito de tudo, na verdade. Tudo do seu dia a dia, de como é a sua rotina. Se você pega ônibus, se você passa perto de alguém fumando todos os dias. Então, tudo depende, né? Aqui é uma pergunta que a gente, assim, ouve, né? Então, a fragrância na pele da minha mãe, namorado, enfim, dura mais. E por que isso acontece? Na verdade, depende muito da pele da pessoa. Então, por ser um produto alcoólico, ele vai se dar melhor numa pele oleosa. Então, numa pele bem hidratada. Então, por isso que é sempre bom, e muitas marcas fazem isso, de lançar creme hidratante com a mesma fragrância do perfume, porque vai potencializar a fragrância, porque a pele vai estar hidratada, com o mesmo cheiro, e você vai aplicar o perfume em cima. Então, vai ficar mais cheiro ainda, e o cheiro vai ficar muito mais tempo na sua pele. Olha aí, pessoal, aproveitem, nós temos os nossos hidratantes,
das nossas fragrâncias. Então, na hora de você oferecer a fragrância para os seus clientes, já aproveita e já ofereça os hidratantes, já usando este argumento, que o hidratante, ele ajuda a potencializar ainda mais a fixação desse cheirinho gostoso por mais tempo, né, no corpo. Exatamente, tem muita gente que pergunta por que depois de um tempo, mesmo passando hidratante, passando perfume e tudo mais, a fragrância fica fraca. E, na verdade, ela não fica fraca depois de um período do tempo, a gente se acomoda com o cheiro. Então, é por isso que eu gosto de dar o exemplo, sempre quando eu falo disso, do caminhão do lixo. Por que vocês acham mesmo que o lixeiro fica lá, noite e dia, dentro do caminhão de lixo e não acha ruim o cheiro? A questão não é nem que ele não acha ruim, ele já se acostumou com aquele cheiro. Então, para ele, já nem é tão aquele cheiro ruim que a gente sente quando o caminhão do lixo passa do nosso lado. Então, é a mesma coisa com o perfume. Então, se você sempre usar aquele perfume todos os dias, o mesmo perfume, você vai ter essa acomodação olfativa e vai achar que a fragrância ficou mais leve, mas, de fato, ela não ficou. Tanto que, vou dar o exemplo da minha avó de novo, ela sempre passa o mesmo perfume e quando a gente vai cumprimentar, ela fala, nossa, avó, como você tá perfumada? Ela, nossa, mas eu nem tô sentindo mais, eu acho que eu passei pouco, mas ela toma banho de perfume, basicamente. Então, é a acomodação olfativa dela, então ela já se acostumou com aquele cheiro porque ela passa todos os dias de fato. Uma questão também que é muito perguntada é se você cheirar café, você vai conseguir sentir melhor um perfume, se você vai conseguir avaliar mais perfumes e sentir o cheiro de fato deles. E, na verdade, tem um estudo nos Estados Unidos que já comprova que ele não anula, né, a fragrância e que pode até confundir a percepção das fragrâncias que você for cheirar. Então, se você vai cheirar um perfume, depois vai cheirar o café, depois cheirar outra fragrância, pode ser que essa outra fragrância depois do café não tenha o mesmo cheiro se você cheirasse ela sem o café. Então, o ideal que a gente sempre fala é cheirar a própria pele, que não esteja perfumada, claro, cheirar um pedaço da roupa que esteja com cheiro mesmo de roupa, beber um pouco de água. Então, esquece o café e fica direto com o que você tem ali na mão. Então, seu corpo, pega um golinho de água, que isso vai ajudar você a sentir melhor o cheiro. E uma outra coisa também que todo mundo fala é que deixou o perfume no guarda-roupa e ficou escuro. Por que isso aconteceu, né? Porque o perfume estragou, não vou mais usar, vou jogar fora. Se o guarda-roupa, de fato, fica perto de paredes quentes e que entra muita luz solar, e, enfim, que fica muito tempo com a luz solar ali esquentando o dia inteiro, ele pode, sim, escurecer e muitas vezes até oxidar, então você vai perder o seu perfume. O ideal é sempre deixar longe da luz, longe do sol, do calor e da umidade. Isso vai fazer com que o seu perfume dure muito mais tempo e você consiga usar até o final do frasco. Dani, eu queria saber se eles têm perguntas para mim, para a Maris, tem alguma coisa aí que estão com dúvida? Na verdade, a gente já foi respondendo, a Andréia e a Paola já foram respondendo algumas dúvidas. O que a gente vê aqui é que vários deles adoraram, estão felizes e querem mais uma live com vocês. Então, a gente vai aí marcar uma segunda rodada para a gente poder trazer mais informações, mais coisas interessantes. Eles amaram. E nós também, eu vou te falar que, assim, foi praticamente 1h40 de live, mas a gente não sente passar, porque é um tema delicioso. Então, assim, a gente conseguiu sanar as dúvidas, eu fui acompanhando aqui, mas nosso time conseguiu ir respondendo para eles, né? E eu acho que vale aí uma segunda rodada, gente, para a gente poder trazer mais coisas interessantes em relação a esse mundo da perfumaria, porque o que a gente trouxe aqui, né, vocês mesmos falaram para mim, Daniela, é só uma noção, né, desse mundo. É só o início, né? É só o início. É mais profundo. É muito mais profundo, mas é uma escola de perfumaria, e é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, e a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria agradecer imensamente vocês duas por essa aula, né? Nós tivemos uma aula aí desse mundo da perfumaria. Eu acho que cada vez mais a gente consegue agregar dentro do nosso repertório informações que vão ajudar no dia a dia,
Sei que foi muito rico para os nossos executivos conhecerem um pouco mais. Pelos comentários aqui, a gente já percebe, né? E a gente faz uma segunda rodada, sim, eu já marco com vocês muito em breve, para a gente poder trazer uma nova quarta perfumada com mais informações para eles, tá? Eu queria... Vivi, quer falar alguma coisa, né? Dar uma mensagem final aí para os nossos amigos que estão nos assistindo? Eu adorei. Adorei conversar com vocês, que bom que vocês gostaram. A gente fica muito feliz que a gente consegue trazer um pouco do que a gente vê no nosso dia a dia, que muita gente nem conhece, nem imagina. Eu mesma comecei lá atrás em uma empresa de dermocosméticos, então eu nem imaginava que tudo tinha cheiro. Assim, a gente vê que tudo tem cheiro, mas a gente não imagina o trabalho que é para você chegar num cheiro que de fato transmite o que o consumidor quer. Então, vender fragrância e apresentar um perfume para uma pessoa é muito legal, e trazer esse cheiro para ela, o cheiro da personalidade dela é muito fascinante, assim. Então, que bom que vocês gostaram, e a gente espera a próxima data para apresentar um pouco mais para vocês. Obrigada. Muito bom. E também, Marie, foi incrível essa aula que você nos deu, né, com esse mundo dos perfumistas, o porquê de da composição, né, assim, a inteligência para se montar os perfumes, o porquê. Então, assim, foi extremamente rico entender essas famílias olfativas, e queria que você desse aí um recadinho final por hoje, né, por enquanto, então, o pessoal que está assistindo. Foi a primeira vez que a gente fez até uma live, então só para vocês saberem, então assim, a gente fica super feliz de saber que vocês estão querendo até uma segunda, com o maior prazer, é super legal, esse mundo da perfumaria, assim, é encantador, eu adoro, né, quando a gente começa a trabalhar com fragrância, a gente acho que não consegue parar mais, então é super gostoso, e poder estar com vocês juntos, né, porque assim, eu trabalho na perfumaria e estou trabalhando para vocês, né, junto com a Ama Capariz, desde o começo, então, assim, é super incentivador, a gente está super motivado sempre de poder contribuir com vocês, né, então, são com o maior prazer, uma próxima live, e vai ser super legal, e a gente tem muitas coisas ainda para contar, e, assim, são muitos detalhes, e a gente, na verdade, a gente aprende todo dia, né, então, assim, conviver com os perfumistas é um aprendizado diário, então, assim, é super rico, é super gostoso, e, assim, eu adoro. Então, assim, estar com vocês hoje, para mim, foi maravilhoso. Então, agradeço a participação de todos vocês, tá? E eu falo até breve, então. Ótimo. Então, assim, eu quero agradecer a Viviane, quero agradecer a Marie, e agradecer também o Flávio Venturi, um grande parceiro nosso, que foi um dos responsáveis por esse encontro nosso aqui, né? Nós três. Flávio é a pessoa que ajuda a Amaca a desenvolver as fragrâncias junto com a Dierberger e acaba entrando em contato com vocês, grandes profissionais, para vocês nos ajudarem a desenvolver essas maravilhas que vocês fazem. Então, Flávio, um grande beijo, muito obrigada, e vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima, porque tem muito mais coisa para esse pessoal aprender e eu também aprender. Então, agradeço muito, pessoal de casa, muito obrigada, meninas, um beijo grande para vocês. Beijo, e a gente Dani. vai se encontrar aí. Tá bom? Obrigada. Até breve, então. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.